Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden, fique à vontade. Momentos agradáveis que nós vamos passar junto, tenho certeza disso. Hoje nós vamos conversar sobre algo que é muito interessante. Eu não sei se você se deparou com uma situação dessa, que você estivesse em uma situação com o objetivo de chegar em um destino e que tivesse um entroncamento, uma encruzilhada, e você tivesse que tomar uma das duas alternativas e não soubesse qual que deveria tomar. Você se já deparou com uma situação dessa? E aí, como que você fez? Esperou aparecer alguém ou já tinha alguém ali por perto para você pedir informação? Tá? Então, assim, uma noçãozinha. Como que você agiu? Esse alguém estava apto para lhe informar ou não? E você teve que esperar mais alguém. Que quadro doloroso. Como você se sentiu? Quando você encontrou a resposta e chegou no destino certo, como você se sentiu? Esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar. Agora, vem outra pergunta. Porventura você já se deparou com a situação em que alguém estava nesse quadro, precisando de ir para um destino, não sabia qual das duas alternativas que teria que tomar, e lhe pediu auxílio. Você soube responder? Como você sentiu a reação dessa pessoa com a informação que você deu? Como você sentiu ao dar a informação? Ou você não soube responder? Como você sentiu por não saber, por não poder ajudar a pessoa? Como você sentiu a pessoa quando você não estava habilitado para ajudar? Então, só para você ter uma noção, esse é o quadro. Agora, vamos nos deparar no estudo de hoje, no tema de hoje, sobre esses dois caminhos. Como que nós nos deparamos nessa situação? São dois caminhos. Eu devo dizer que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no verso 13, nos diz as seguintes palavras: Entrai, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Ele prossegue nas seguintes palavras no verso seguinte, no verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos entrarão por ela. Dá para observar o contraste? É distinto. O destino, o ideal, o objetivo são bem diferentes. Agora você vai observar um fator. É diferente a chegada, o destino, o ideal, como também é diferente o tipo de pessoas que estão passando por um e por outro caminho. Para ter uma noção, caminhos distintos. Vou usar alguns sinônimozinhos como se fosse, algumas colocações. O caminho largo, tá certo? Que eu vou chamar de caminho da carne. Onde o livro de Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, diz que são os frutos da carne. As pessoas que estão no caminho largo, eles têm essas características. De Gálatas, capítulo 5, verso de 19 até o verso 21. Quer ver? Dá uma olhadinha. Eu vou passar com você rapidinho. Ele diz as seguintes palavras: porque as obras da carne são manifestas e são as quais: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. Então, ele aqui veio trazendo uma relação, eu uso a expressão até quilométrica, de coisas que seriam indecorosas, que seriam vergonhosas, que são traços que fazem parte do caráter dos que estão andando pelo caminho largo, que parece ser vantajoso, que parece ser benéfico, gratificante, que traz uma certa alegria, um prazer momentâneo.
Agora, por um outro lado, não esqueça de uma coisa, é bom a gente pensar. Aí estão os frutos da carne, dos que estão no caminho largo, as obras da carne. É aquilo que a pessoa normalmente faz sem constrangimento, sem perceber, já criou hábito e sente alegria nisso. Por um outro lado, você vai encontrar o caminho estreito, tá certo? A porta estreita. Você vai encontrar agora o caminho do Espírito, que são as obras do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, verso 22 e um complemento do verso 23 que nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Em outras traduções diz temperança. E prossegue dizendo, contra essas coisas não há lei. As pessoas que estão andando pelo caminho estreito poderão encontrar algumas dificuldades nessa terra, porque é um caminho meio árduo. Tem que às vezes, falar a verdade, mesmo se incriminando quando erra. Tem que falar a verdade, mesmo se machucando, mesmo sofrendo consequências, mas é a verdade. E entenderam que melhor é falar a verdade, sofrendo as consequências pelo erro cometido, confessando o erro, do que mentindo, serem absorvidos pelos homens e condenados por Deus. Então, está vendo o grande contraste? Veja só o seguinte, o grande perigo. Então, há um contraste entre os dois caminhos muito distinto, mas o inimigo ele camufla de uma forma que as pessoas não percebem. Veja comigo, agora o grande perigo é o seguinte, Provérbios capítulo 14, verso 12 nos diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o final dele são os caminhos da morte. Então, muitas vezes você vai por uma situação achando que está certo, mas não leva em consideração que aquele caminho vai levar à morte. Você já se deparou com alguma decisão que você tomou e que depois, quando você analisou as consequências que você tomou, você se arrependeu? Que você sofreu por essa iniciativa? Está notando como que é a situação? Esse é o quadro, esse é o mundo que nós vivemos, essa é a situação. Caminhos que ao homem parece caminho direito, mas que há um caminho que aos homens parece direito, mas que o final são os caminhos da morte. Então, veja só o seguinte, nesse quadro eu vou mostrar agora uma cena interessante. Evangelho de São João capítulo 14, verso 6, muita gente conhece esse verso, é muito interessante, é muito gratificante conhecer. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você verifica o seguinte, no caminho estreito, isso aí é verdade. Ainda que você tenha que sofrer consequências por dizer a verdade. Ainda que você é criticado como diz, discriminado pelos homens, mas você vai ser benquisto, querido de Deus. Esse é o ponto importante. Por um outro lado, olha que cena interessante. Provérbios capítulo 26, verso 19, nós lemos as seguintes palavras. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Está vendo como que é? Por brincadeira. Engana e justifica que foi por brincadeira. Mas nós temos que entender que não podemos brincar com as armas do inimigo. Não podemos brincar com as coisas do caminho largo. Não podemos mexer com essa situação. Não podemos mentir nem por brincadeira, nem para ganhar dinheiro, nem para se defender. Por nada. Então, por nada mentir. Essa é uma situação. Então, as pessoas com essas qualidades estão andando no caminho largo. E se ele está pensando que está no caminho estreito, mas está brincando com as coisas do inimigo, meu querido, que pena. É doloroso, mas é uma verdade dura. Ele está no caminho largo, pensando que está no caminho estreito.
Diante dessa situação, eu devo dizer as seguintes palavras: brincar com as coisas do inimigo? Não, nunca. Então, você não pode brincar de mentir, você não pode brincar de matar, brincar de roubar. Que situação. Olha, quer ver uma coisa? Eu fico, assim, constrangido de ver que muitas vezes pais, parentes, dão para os filhos e permitem eles brincarem com essas coisas. Eles estão brincando lá de bandido e de ladrão e de soldado, e aí um vai roubar. Está brincando de roubar, o outro está brincando de matar, ganhou um presente, uma arma, que parece inofensiva porque é um simples brinquedo, mas que no subconsciente dele, ele não está percebendo, os familiares não estão percebendo, mas ele está se moldando para um caminho perigoso. Brincar com as coisas do caminho estreito, esse é o fator importante, esse é o caminho. Quer ver um outro ponto básico que nós não podemos esquecer? Evangelho de São João, capítulo 8, verso 44. Olha que sério essa situação. Aqui diz assim, as seguintes palavras: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, você nota que uma coisa busca a outra, puxa a outra. É mentira e homicídio. Já dois erros. E essas enquadram numa relação de pessoas que não, dos que estão no caminho largo. Ah, mas eu só estou brincando. Está brincando com a coisa que não deve. Então, brinca com as coisas que lhe moldam para a eternidade. Brinca com as coisas do caminho estreito. No Apocalipse capítulo 21, verso 8, nos dá uma relação que está mais ou menos até enquadrada em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. A lista dos que não herdarão o reino do céu. Diante dessa cena, eu devo dizer o seguinte: é bom você pensar, é duro o caminho, é apertado, é estreito, machuca, mas é o caminho que conduz à eternidade, à vida eterna. Então, eu não posso te condenar, eu não posso te julgar, não é essa a minha posição. A minha posição é abrir a sua visão, para você fazer uma avaliação, se você está no caminho estreito ou se está no caminho largo. Ou se está no caminho largo pensando que está no caminho estreito. Essa é a situação. Porque se nós estivermos brincando com a mentira, brincando com o assassinato, brincando com o furto, ou dando aos nossos filhos o direito, os nossos netos, o direito de brincar com isso, nós estamos compactuando. Se nós estamos contemplando essas coisas, se nós estamos nos vestindo conforme as pessoas do caminho largo, se nós estamos nos alimentando, lembra, olha, o caminho largo é a glutonaria, é a bebedice, o caminho estreito é a temperança, é o domínio próprio. Está notando como são o grande contraste da situação? Então, é duro, é duro. O fato de você, o que me preocupa e me leva a falar com você é o seguinte: o fato de você estar agora no caminho estreito é bom, mas não é tudo. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, você quer ser salvo, não é simplesmente estar seguro porque entrou no caminho estreito, é permanecer nele até o fim. Apocalipse capítulo 2, verso 10, na última parte do verso diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, você quer a coroa da vida, você quer a vida eterna, quer o galardão que Deus tem para lhe oferecer? Então, se assegure, faça uma avaliação para ver se você está realmente no caminho estreito. E faça uma avaliação, porque para não estar equivocado. Tenho certeza que está? Tenho certeza, pela graça de Deus. Muito bem, meus padres, que Deus seja louvado. Agora, fiel até a morte para receber a coroa da vida. A recompensa é gratificante. E você quer ver que promessa maravilhosa que Deus deu? Nós encontramos em Isaías capítulo 41, verso 10, que nos diz o seguinte: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com
a minha destra de justiça. Então, o fato de você estar passando por dificuldade, mas você não está só. Deus está com você. Deus está com você. Não esqueça dessa cena. Quem sabe mais na sala de aula é o professor. Mas na hora da prova, o professor não fala nada. Se você está passando por dificuldade, passando por provação, continua segurando, porque vai ser gratificante a recompensa. Deus está com você. E Ele quer te dar essa recompensa maravilhosa. Eu entendi e aceitei. Você aceita também estar no caminho estreito? Senhor, me aceita no caminho estreito. Diga assim no seu coração. Me dê força, me dê determinação. Não somente para entrar por Ele, para sofrer e suportar as críticas, as brincadeiras, os gracejos, tudo da turma do caminho largo. Porque eles não são dignos. Eles estão criticando porque você está no caminho bom. Você está no caminho que eles não sabem e não podem estar. Pelo menos porque não decidiram estar. Mas se não somente abrace essa decisão, mas faça como eu. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu essa visão. Eu abracei essa carreira. Agora eu quero uma coisa do Senhor. Me ajude a permanecer fiel até a morte, para de ti receber a coroa da vida. Diga assim também. Deus vai lhe abençoar. E Ele vai estar com você. Ele vai te sustentar. Ele vai te proteger. Que Deus te abençoe por essa decisão. Estaremos juntos na próxima semana, em nome de Jesus. Amém.